Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja, o Israel bíblico e a Igreja fiel. Israel fiel e a Igreja fiel. Nós falamos na edição passada acerca da conquista da terra. E depois falamos também que, depois da conquista da terra, em 1947, o ato da ONU, 1948, a criação da terra pelo primeiro-ministro Ben-Gurion, e não conseguiram conquistar Jerusalém neste momento. Jerusalém só foi conquistada 20 anos depois, na Guerra dos 6 Dias. Falando até de forma repetitiva, a Guerra dos 6 Dias foi uma guerra muito grande, envolvendo vários países árabes, e Israel tomou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, tomou a Cisjordânia e as colinas de Golã. Depois, mais tarde, o Sinai foi devolvido ao Egito mediante um acordo feito. Mas fixando agora em 1967, quando Jerusalém Velha foi conquistada. Também falamos que a cidade velha de Jerusalém, hoje, para os irmãos saberem, Jerusalém está toda dividida entre algumas nações. Israel tomou posse da cidade velha, porém o lugar do templo, na esplanada das mesquitas, tem uma mesquita muçulmana que Israel não conseguiu conquistar. Isso tudo faz sentido. E esse momento foi tão interessante, tão glorioso, que uma israelita musicista, compositora, chamada Naomi Shemer, compôs uma canção chamada Jerusalém de Ouro. Uma canção muito bonita, que pode ser obtida aí no YouTube, pode se ouvir, tem ela tanto em português como em hebraico. É uma canção muito bonita e é tida hoje como o segundo hino nacional de Israel, que fala assim do amor por Jerusalém, o que Jerusalém representa. Então, depois destas coisas, nós podemos fazer uma conferência dos sinais, porque o que nos interessa agora neste momento, ou nesta passagem, nesse estudo de Israel, são os sinais. Lembrando que Israel é para nós o relógio do tempo profético, porque através das ações de Israel, nós conferimos os sinais a respeito da volta do Senhor Jesus. Não temos nenhum compromisso com Israel povo, mas estamos de olho no Israel bíblico, nos acontecimentos bíblicos que dizem respeito a sinais da volta de Jesus. A figueira brotar, nós tínhamos falado já em edições passadas, que é um processo, é um conjunto de coisas que forma a figueira brotar. Quer dizer, a figueira brotou, mas está dentro de um processo ainda, que vai culminar com o arrebatamento da igreja. Agora vamos explicar isso. Então, conferindo, colocando na tela os sinais da volta do Senhor Jesus, primeiro, esse processo é dividido em 3 passos fundamentais. Israel se tornar nação e voltar a habitar sua terra. Aconteceu em 1947, 48. Israel tomar posse da cidade velha de Jerusalém. Aconteceu em 1967. Israel tomar posse da área do templo. Não aconteceu ainda, porque isso acontecendo, Israel começa a sacrificar. Bom, quando Israel começa a sacrificar, entenda, vamos ver se nós explicamos isso bem, porque é muito importante. Quando Israel tomar posse da área do templo, ele vai querer construir o templo imediatamente. Israel já tem tudo pré-montado. Eles vão montar o templo muito rapidamente. Porém, fazendo remissão, quando o templo foi destruído na época de Nabucodonosor, depois reconstruído na época de Ciro, o persa, quando foi Zorobabel, o sacerdote Josué, mais tarde Esdras e muito mais tarde Neemias. Quando Jerusalém foi reconstruída, eles levaram 20 anos para construir o templo, porque o templo é grandioso, cheio de detalhes, houve paralisações também. Porém,
o altar dos holocaustos, naquela ocasião, foi construído em 8 meses e começaram a sacrificar. Então, hoje que Israel tem tudo pronto, o altar dos holocaustos vai ser construído assim com muita brevidade, vai ser muito rápido. E aí, o altar dos holocaustos pronto, eles começam a sacrificar animais. Ora, sacrifício de animais são atos do Velho Testamento. Volta o sacerdócio levítico, volta a lei de Moisés, ou seja, volta o Velho Testamento. Então, a palavra está nos mostrando, a profecia está nos mostrando que depois do arrebatamento da igreja, vai haver um pedacinho do Velho Testamento. Isso tudo tem explicações fundamentadas, quando for possível, falar sobre as 70 semanas de Israel. Ali fundamenta muito bem esses acontecimentos. Mas nós vamos dizer alguma coisa. Mostrando aqui na tela algumas figuras da cidade de Jerusalém. Agora, nessa imagem que está na tela, estamos vendo lá ao fundo à direita superior o Domo da Rocha, uma cúpula de ouro, que é uma mesquita muçulmana. Uma outra vista mais próxima, onde se vê o Muro das Lamentações, que é o Muro de Jerusalém, mas chamado Muro das Lamentações, ao fundo o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar. Então, na frente, Israel tem acesso por fora, não tem por dentro. Então, ali Israel vai até o muro para orar. Muitos deles colocam bilhetes nas fendas, bilhetes para o Senhor, em oração, pedindo ao Senhor que traga a paz de Jerusalém e que os retorne para a terra de Israel e que lhes devolva o templo. Nesta outra vista, nós estamos vendo uma multidão do lado de fora orando próximo ao templo, no Muro das Lamentações. Ou seja, eles estão assim o mais próximo possível do lugar do templo, de Jerusalém Velha, da esplanada das mesquitas e do lugar do templo. Uma passagem muito importante foi quando Salomão edificou o primeiro templo. Quando Salomão edificou o primeiro templo, quando ele consagrou, ele fez uma oração extensa ao Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 6. E durante a oração, ele orou: Senhor, eu sei que tu não habitas em casas feitas pelos homens, porque do Senhor é o céu e a terra. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor disse isso a Davi. Davi quis construir uma casa ao Senhor e o Senhor disse a ele: qual é a casa que você vai construir para mim? Porque eu criei os céus e a terra. Ninguém pode construir uma casa a Deus. Mas aí Salomão orou: Senhor, até o templo, Davi mostrou o lugar do templo, que é a eira de Araúna, deu todo o material para construir o templo, deu a planta do templo a Salomão, mas o Senhor disse que Salomão era quem ia construir o templo. E Salomão, em 7 anos, construiu o templo com toda a grandeza, com tudo preparado e com toda a paz que o Senhor deu, com toda a riqueza que o Senhor deu a Salomão. Então Salomão, na consagração, ele orou: Senhor, sei que tu não habitas em lugar feito pelos homens, mas esse lugar aqui está sendo consagrado a ti. Quando nós viermos aqui e orar a ti, tu que estás no céu, atenta para a nossa oração. E ele previu várias coisas. Previu se um estrangeiro chegar lá, que o Senhor ouvisse, se houvesse algumas circunstâncias, se alguém pecasse, que fosse lá ao templo, que o Senhor perdoasse e que o Senhor ouvisse. E depois o Senhor apareceu em sonhos e falou a Salomão que ouviu a oração dele e que iria abençoar este lugar consagrado a ele, que ele lá no seu assento celestial, ele iria estar atento às orações feitas
ali neste tempo. Mas também, num determinado momento, quando na oração de Salomão, pedindo ao Senhor para abençoar aquele lugar, está em 2 Crônicas, capítulo 6, versos 37 a 39. Ele disse assim, que, eu vou anteceder um pouquinho, ele previu que Israel poderia se desviar do Senhor, conforme realmente aconteceu. E disse, se eles se desviarem e por força dessa desobediência, Jerusalém for tomada, se eles forem levados cativos para outro lugar, então a oração dele diz assim, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste aos seus pais, e para a cidade que escolhestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Portanto, agora, aqueles que estavam no cativeiro, eles lá oravam em direção a Jerusalém, em direção ao templo. Daniel tinha janelas abertas para Jerusalém, exatamente por causa dessa profecia, que o Senhor disse que quando fizesse a oração voltada para a terra, para este lugar, que ele lá no céu ouviria a oração. Agora Israel aqui, nesta figura, nesta imagem que estão mostrando, eles estão com o nariz encostado no muro, com o nariz quase encostado em Jerusalém, clamando o Senhor que o leve de volta para a terra. Vai haver um momento que Deus vai ouvir esta oração. Assim nós encerramos mais essa edição, agradecendo a todos pela presença, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando. A paz do Senhor.